Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, o capítulo 6, os versículos 22 a 51. Diz assim a palavra. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram-lhe eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, dê-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vô-lo dá. Porque o pão de Deus é que desceu dos céus e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci dos céus, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é esta, que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que ninguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, e este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna.
Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Até aqui. Nós vamos ler durante a pregação os Cânones de Dort, capítulo 2, os artigos 8 e 9. Vamos ler durante. Amados irmãos, prezados ouvintes, eu tenho algumas perguntas que são importantes. Primeira é: como posso ter certeza da minha salvação? Uma das questões mais inquietantes de muitos cristãos, que muitos lutam, é justamente isso. Como posso ter certeza da minha salvação? Como posso ter certeza de que o que Jesus fez na cruz é para mim, não só para os outros, mas também para mim? Sim, se isso é verdade, se é uma verdade que se aplica a mim, qual o fundamento? Qual a base que repousa esta certeza da minha salvação? Irmãos, esta questão da segurança da salvação foi uma das principais preocupações pastorais do Sínodo de Dort. Perguntas como posso ter certeza da salvação? Mostra como prático e relevante são os Cânones de Dort para a vida diária, para a vida comum. Não se trata apenas de questões teológicas, como se questões teológicas fossem desassociadas, desligadas da vida prática. Hoje nós vamos considerar acerca da certeza da salvação no contexto do que Cristo fez por nós através da sua morte. E faremos isso usando o que nós lemos em João capítulo 6, bem como outras partes da Bíblia, em conexão com os Cânones de Dort, capítulo 2, em especial esses dois artigos, 8 e 9. E eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, a questão de que foi Deus que quis dar a salvação ao homem. Sua vontade é garantir, por meio da morte de Cristo, quer dizer, dar certeza que ele conduzirá os eleitos à salvação. Pregando a palavra do Senhor, eu quero resumir a pregação com o tema: Deus certamente trará seus eleitos à salvação. Veremos dois pontos. Veremos que esta certeza está baseada na vontade de Deus. E, em segundo lugar, esta certeza está baseada no amor de Deus. Falaremos agora sobre o primeiro ponto. Esta certeza está baseada na vontade de Deus. Irmãos, olhando para o ensinamento bíblico exposto nos Cânones de Dort, conforme é explicado no capítulo 2 e os artigos 8 e 9, a primeira pergunta que eu quero fazer você pensar é esta: qual o plano de Deus em enviar Jesus Cristo para morrer na cruz? Qual o propósito, a vontade de Deus com isso? Irmãos, a resposta a estas perguntas foi o ponto importante de diferença entre os reformados e os arminianos. E eu quero chamar a atenção
naquele contexto do século XVII, início dos anos 1600. Os reformadores, ou os reformados, disseram que Deus enviou o seu Filho para morrer com um propósito específico de salvar o seu povo, salvar os eleitos dos seus pecados. Já os arminianos, por outro lado, disseram que não era esse o propósito de Deus. Eles disseram que Deus enviou Jesus Cristo para morrer simplesmente para tornar possível que as pessoas fossem salvas. Mas que nenhuma pessoa estava dentro do propósito de Deus. Nenhuma pessoa estava dentro da intenção de Deus quando enviou a Jesus Cristo. Não pessoas específicas. A posição reformada de que Cristo morreu especificamente pelos eleitos tem sido chamada frequentemente de expiação limitada. E é interessante notar que esse termo expiação limitada, ela não é usada, ou esse termo não é usado, no artigo 8 do capítulo 2 dos Cânones de Dort. E podemos dizer que em nenhum desses artigos é usado esse termo expiação limitada. Irmãos, o termo expiação limitada dá a impressão de que havia uma limitação de valor da morte de Cristo, de que a morte de Cristo não era suficiente para pagar pelos pecados de todos. Mas eu vos digo, isso não é verdade. O capítulo 2, no artigo 3 dos cânones, diz que a morte de Cristo tem um valor tão infinito que era suficiente para pagar pelos pecados do mundo inteiro. Não há nada de errado na morte de Cristo e no valor dela. Não é inferior o sacrifício de Cristo. Mas o ponto é, será que isto era a intenção de Deus? Eu vos digo, não. Nunca foi a intenção de Deus salvar a todos, nem enviar Jesus Cristo para morrer por todos. A Bíblia nos ensina que desde o princípio, antes mesmo do mundo ser criado, foi a vontade de Deus eleger certas pessoas, certos indivíduos para a salvação. E Ele enviou Jesus Cristo a este mundo para que isto acontecesse. No capítulo 6 de João, o Senhor Jesus havia alimentado mais ou menos 5.000 pessoas com o milagre da multiplicação dos pães e os peixes. Após este milagre, no dia seguinte, a multidão voltou a se encontrar com Jesus novamente. E Jesus os advertiu no versículo 27. Veja lá o versículo 27. Ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. E aquele alimento que subsiste para a vida eterna era Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que diz no versículo 27 sobre quem o Pai colocou o seu selo. Ele era o pão da vida. E a quem comer deste pão, ou seja, quem nele crê, terá a vida eterna. Irmãos, o que Jesus estava dizendo aqui
é que satisfazia a multidão correr atrás dele para ver milagres e para comer pão físico. Mas o que eles tinham que fazer é crer em quem Jesus realmente era. Jesus era o Filho de Deus, aquele que veio dar a sua vida para salvar o seu povo dos pecados deles. Jesus havia dito no versículo 35, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Olhe para o versículo 26, o versículo seguinte. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Agora eu quero voltar por um momento ao versículo 29. O Senhor havia dito, esta é a obra de Deus, que você creia naquele que me enviou. Mas agora, no versículo 36, nós vemos as mesmas pessoas que não creram nele. Agora, como o Senhor Jesus pode responder a isso? Lembrem-se de que Jesus o que ele estava prestes a fazer. Lembrem-se de que ele estava indo para Jerusalém para morrer na cruz. Lembrem-se de que ele fazia isso para a salvação de todo aquele que cresce nele. Mas agora Jesus se depara com aquela multidão de pessoas que não cria que ele era o Cristo. Agora ele se depara com a multidão de pessoas que estavam correndo atrás de pão físico e do peixe que havia sido fornecido a eles no dia anterior. Não estavam preparadas para receber a Jesus, o pão da vida. Agora, o que Jesus fará? Como ele responderá a esta incredulidade? Eu quero voltar de novo a considerar os reformados e arminianos. Os arminianos, para eles, este seria um momento de aversão. Lembre-se de que os arminianos ensinavam e ensinam que a morte de Cristo é para tornar possível que as pessoas sejam salvas. Mas que uma pessoa só é salva se ela, por vontade própria, fora da intervenção de Deus, crê. Mas aqui está Jesus. As mesmas pessoas que diziam, dar-me sempre deste pão, versículo 34, essas mesmas pessoas não criam. A morte de Cristo na cruz realmente salvaria alguém? Ou seria tudo em vão? E é isso que os arminianos dizem. E agora eu quero começar a gente olhar para os Canos de Dort. Capítulo 2. Eu quero olhar para a rejeição no capítulo 2, versículo 1. Eu vou usar uma outra versão, mas o sentido é o mesmo. Observem rejeição dos erros, que é a parte final, né? Do capítulo 2. A primeira rejeição. Número 1. Diz lá. Deus, o Pai, determinou seu Filho à morte na cruz, sem um decreto definido de determinadas pessoas. Mesmo que a redenção por Cristo conquistada de fato nunca tivesse sido aplicada a nenhuma só pessoa, e que ele alcançou pela sua morte, podia ter sido necessária, proveitosa e valiosa,
e podia permanecer perfeito, completo, intacto em todas as partes. Isto é o que pensam os arminianos. Quer dizer, Deus enviou Jesus à cruz simplesmente para tornar possível a salvação e não para a salvação de ninguém específico, em particular. E naqueles dias, 1600, lembra que o Sinal de Dort aconteceu em 2 anos, 1618, 1619. E naquela época havia um pregador arminiano, que eu não vou mencionar o nome dele, que é holandês, para mim, é muito distante de eu ter conseguido pronunciar. Tal pregador lhe disse: embora Cristo tenha entregado sua vida, era possível que sua morte não fosse aplicada a ninguém. Considere, irmãos, a loucura que este pregador arminiano disse. Eu vou ler de novo, para que você entenda o absurdo das ideias arminianas. Ele disse: embora Cristo tenha entregado sua vida, era possível que sua morte nunca fosse aplicada a ninguém. Irmãos, se isso fosse verdade, você pensaria que quando Jesus se deparasse com aqueles judeus que não acreditavam nele, o Senhor ficaria muito triste. Muito triste. E chegaria para aquelas pessoas e implorasse que ele cresce. Por favor, creiam em mim, que vou entregar a sua vida, a minha vida, para salvar ou tornar possível a salvação. Para que a minha morte não seja vã, sem sentido. Por favor, creiam em mim. É claro que Jesus nunca faria isso. Sim, ao se deparar com a incredulidade do homem, Jesus entristeceu. Mas Jesus não desanimou com a recusa dos judeus em crer nele, como se aquilo que ele estava prestes a fazer ao morrer na cruz fosse em vão. Não. Jesus ia morrer especificamente, dar a sua vida por aqueles que o Pai o conduziria à fé, a se entregar, a receber o grande presente da salvação. Em vez de chorar em seu desespero, o Senhor Jesus permaneceu confiante de que o seu ministério e morte cumpriria o propósito de Deus. Veja o versículo 37. João 6, 37. Diz o texto: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Com certeza, os eleitos iriam a Jesus, ouviriam a Jesus. O Pai os deu a Cristo. É a linguagem que Jesus usa. Versículo 38. Porque desci dos céus, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Meus irmãos, Deus tem uma vontade. Deus tem um plano. E Jesus veio para que esta vontade de Deus, este plano, fosse executado.
Agora a pergunta é, qual é esta vontade de Deus? Versículo 39. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que o Pai me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, os judeus que foram buscar peixe e pão no dia seguinte à multiplicação de pães e peixes, eles não creram em Jesus. Eles não creram que Jesus era o Cristo, aquele que veio salvar o seu povo dos pecados deles. Mas aquele que o Pai lhe deu, sim, creriam, seriam salvos, certamente. Jesus não veio realizar uma obra incerta, uma possibilidade, mas fazer a vontade estabelecida por Deus, antes mesmo da fundação do mundo. É isso que o restante da Bíblia ensina. Por exemplo, procurem Efésios 1, versículos 11 e 12. Diz assim, Efésios 1, 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Quer dizer, meus irmãos, fomos predestinados, eleitos para a salvação, de acordo com o propósito de Deus. Ele nos escolheu com antecedência e fez tudo funcionar de acordo com seu plano. E assim Jesus continuou. Agora, volte lá em João capítulo 6, observem o versículo 44. Diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, a Bíblia ensina que desde o princípio Deus havia escolhido, eleito certas pessoas para a salvação. E era por elas que Jesus efetivamente morreria. Elas certamente seriam salvos por causa do que Cristo faria e fez. E é disso que trata o capítulo 2 e o artigo 8 dos Cânones de Dort. E eu quero observar com os irmãos este artigo 8 dos Cânones de Dort. Capítulo 2, artigo 8. Eu quero ler por parte. Vou dividir em partes. Uma sessão de cada vez. Primeira sessão. Pois este foi o soberano conselho, a vontade gloriosa e o propósito de Deus o Pai, que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte de seu Filho fosse estendida a todos os eleitos. Daria somente a eles a justificação pela fé
e, por conseguinte, os traria infalivelmente à salvação. Até aqui. Depois a gente vai continuar. Quer dizer, ou em outras palavras, era plano de Deus que a morte de Cristo levasse à salvação a todos os eleitos. Foi por eles, aqueles a quem Deus escolheu, antes mesmo do mundo ser criado. Deus operaria a fé em seus corações e assim conduziria a salvação. Seriam levados infalivelmente à salvação. Não há nada de ineficiência da ação de Deus em aplicar a fé aos eleitos. Vamos voltar a João. João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, eu jamais lançarei fora. Que mais eficiência do que isso? A salvação sendo aplicada a essas pessoas. E a certeza dessa salvação, em hipótese alguma, poderia ser tomada, tirada. Vamos voltar aos Cânones de Dort, capítulo 2, artigo 8 ainda. O artigo diz: isto quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue na cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos, e lhes foram dados pelo Pai. Ou seja, meus irmãos, aqueles a quem o Pai escolheu e deu ao Filho seriam de fato salvos pelo sangue de Cristo. E desta forma, as pessoas seriam salvas de todos os povos, tribos, nações e línguas. Vamos voltar ao capítulo 2 dos Cânones de Dort, continuando o artigo 8, a próxima sessão. Deus quis que Cristo lhes desse a fé que ele mesmo lhes conquistou por sua morte, junto com todos os dons salvíficos do Espírito Santo. Eu quero explicar também essa parte. Por sua morte na cruz, Cristo não apenas adquiriu a salvação aos eleitos, mas aplica a salvação aos eleitos. Ele opera a salvação nos corações daqueles que por ele morreu. Chegamos à última seção do artigo 8. Deus quis também que Cristo os purificasse de todos os pecados e por meio do seu sangue, tanto do pecado original como dos pecados atuais, que foram cometidos antes e depois de receberem a fé, e que Cristo os guardasse fielmente até o fim e, finalmente, os fizesse comparecer perante o próprio Pai em glória, sem mácula e sem ruga. Efésios 5, 27. Meus irmãos, essa é a vontade de Deus
para aqueles a quem ele escolheu. Não é que não apenas Cristo morresse por eles, mas que Cristo, por meio do Espírito Santo, efetivamente trouxesse a salvação, eles a salvação. Este é o poder e esta é a promessa do Evangelho. E é por isso que podemos sim ter certeza de nossa salvação. Porque não depende de nós, não depende de nossa vontade, mas da vontade de Deus, que é eficaz. Deus sempre cumpre os seus propósitos, sem dúvidas. Em segundo lugar, esta certeza está baseada no amor de Deus. Meus irmãos, um dos ataques mais perversos ao ensino reformado da eleição é que ele transforma Deus em um ser frio, cruel. O fato de que Deus certamente trará os seus eleitos, e somente os seus eleitos, à salvação, eu vos digo, meus irmãos, esta é uma doutrina reconfortante, consoladora. É uma doutrina que fala sobre o amor de Deus. Capítulo 2, artigo 8, aponta isso quando diz a seguinte frase: foi a vontade e a intenção mais graciosa dar a ele somente a fé justificadora e assim trazê-los infalivelmente à salvação. Quer dizer, meus irmãos, salvação é fruto da graça de Deus. Eleição é fruto da graça de Deus. Deus não precisava fazer isso. De jeito nenhum. Ele é Deus. Deus não precisava salvar ninguém. Mas ele o fez. E por que o fez? Por amor. Vamos ao artigo 9. Vamos fazer a mesma metodologia. Trabalhar passo a passo. Diz assim: este conselho, procedendo do amor eterno de Deus aos eleitos, tem sido poderosamente cumprido desde o começo do mundo até hoje, ainda que as portas do inferno em vão tente frustrá-las ou frustrá-lo. Meus irmãos, este conselho, este plano de Deus procede do amor eterno de Deus pelos seus eleitos. E porque ele nos amou, que projetou-nos salvar. Projetou salvar-nos. E porque ele nos amou, que ele nos deu o seu Filho unigênito. E ao enviar o seu Filho, Deus fez tudo ao seu alcance para redimir aqueles a quem ele ama. Eu quero que você pense nisso por algum momento. Eu quero que você pense sobre o fato de que não era um tipo geral de amor pelo mundo, amor geral pela humanidade que Deus tinha, mas um amor específico, pessoal, salvador, que ele tinha por nós, os eleitos. Foi porque Deus tinha pensamentos amorosos para comigo, com você. Foi porque ele amou a mim, a você, que ele enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar.
Este é o milagre de tudo, irmãos. Que Deus amou indivíduos, pecadores como eu, você. Eu quero voltar àquelas questões práticas. Como é que eu sei que este amor é por mim? Como saber se este amor é realmente por mim? Capítulo 6 de João, versículo 40. Observe. Observe. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ah, meus irmãos, essa é a mensagem, essa é a promessa para cada um de nós. Creia em Jesus Cristo, receba-o como o pão da vida e você será salvo. Os cânones de Dort continuarão a nos dizer que a doutrina da eleição não nos torna como troncos ou como blocos de tijolo, de pedras. Não nos deixa sentado de maneira fatalista, como se não houvesse sentido em chamar pessoas a crer. Já que os eleitos é que são salvos, os não eleitos serão condenados? Meus irmãos, o chamado a crer é um chamado genuíno, é a promessa de vida eterna a todos os que creem. E essa promessa é verdadeira, genuína. E, portanto, nunca podemos usar a doutrina da eleição como desculpa para erguer as mãos e dizer que nós não podemos fazer nada de maneira alguma. Mas não apenas isso. Nunca devemos temer essa doutrina, nem nos desesperar pensando que nós podemos ou não ser eleitos de Deus. O que é que Cristo diz em versículo 37? Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais lançarei fora. Cristo nunca expulsará. Ele não fará isso. Se você o busca, se vier a Cristo, ele o receberá. Isso não é incrível, irmãos? Isso não é uma promessa tão bonita? Amor incrível! Como é possível Deus morrer por mim, pecador, indigno, inimigo? Eu me tornei de Deus. Fui eu que me rebelei contra Deus. Mas há mais. Ele não apenas receberá você, mas receberá todos os que elegeu para a vida eterna. É a vontade de Deus que ele certamente trará os seus eleitos à salvação. Ele fará isso. Ele reunirá o seu povo, a sua igreja, em todos os lugares, ao longo de todos os tempos. E essa igreja sempre estará lá para cantar louvores ao seu nome. Eu quero citar o restante do artigo 9. O conselho de Deus também continuará a ser cumprido. No devido tempo, os eleitos serão reunidos em um só rebanho. E sempre haverá uma igreja de crentes fundada no sangue de Cristo. Esta igreja ama fielmente seu Salvador, o qual, como noivo, deu na cruz a sua própria vida por sua noiva.
o serve com perseverança e o glorifica agora e para sempre. Irmãos, uma linguagem usada por Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 25. Veja lá, Efésios 5, 25. Maridos, amem suas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso mesmo, irmãos. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Foi por amor que Deus enviou o seu Filho. Foi por amor que o Filho morreu por cada um de nós. Morreu pela igreja. E essa igreja sempre estará lá, porque Deus sempre terá um povo. Ah, se dependesse de nós. Ah, irmãos, se dependesse de permanecermos nós fortes, sabe o que a igreja significaria? Ou o que se transformaria? Em um grupo de pessoas que, por vontade própria, resolvem se reunir. E essa igreja estaria perdida. Essa igreja não teria futuro. Essa igreja estava fadada ao fracasso. O quanto nós vemos isso na vida da igreja, se fosse por nós mesmos, por nossas forças, por nossas próprias decisões, não existiria igreja. Mas se nós somos salvos pelo poder de Deus, e se a igreja foi reunida por amor de Deus, ou pelo amor de Deus, estaremos sempre com Ele, e a igreja continuará, permanecerá. Não precisamos ter dúvidas disso. Podemos sim ter a certeza de que as nossas vidas estão seguras em Cristo. E que o nosso trabalho de proclamar a Cristo ao mundo não será em vão. Deus conduzirá os seus eleitos à fé. Conduzirá os seus eleitos à salvação. Que nós continuemos animados a proclamar a Cristo ao mundo. A sermos instrumentos de Deus, como Ele, o Senhor Jesus Cristo, nos comissionou. Pregar a Cristo, ensinar. Toda parte. Fazendo discípulos. Como posso ter certeza que serei salvo? Como posso ter certeza do que Cristo fez na cruz? Não é só para os outros, mas também para mim. Qual o fundamento repousa essa certeza? Para os arminianos, nenhuma. Não tem certeza, não tem fundamento, não tem segurança, não tem nada. Para aqueles que pensam que o poder de crer não vem de Deus, mas de si mesmo, não há garantia de salvação. Mas para nós, que nos voltamos para as Sagradas Escrituras, que confessamos o verdadeiro evangelho completo da salvação de Jesus Cristo, uma salvação que está do começo ao fim em Jesus Cristo, nós podemos estar certos de que teremos a vida eterna e Cristo nos ressuscitará no último dia. Jesus diz
Eu sou o pão descido do céu, o que desceu dos céus. E no versículo 50 ele diz: se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza de que Deus trará os seus eleitos à salvação, a você e aos demais, que nós nem sabemos quem são. Ele o fará pelo fato de que esta é a sua vontade, revelada, documentada na Bíblia. Ele o fará, e nós temos que ter a certeza disso, porque Ele ama o seu povo. Amém.